from our archives, the Billy Graham Classics. Essa noite eu quero que você vá comigo em João capítulo 14. Quero que você abra no versículo 16. Agora tenho vários textos bíblicos que gostaria de ler, mas eu gostaria de ler esse versículo em particular. Capítulo 14 de João, conversando no versículo 16. Se vocês me amam, guardem os meus mandamentos. Orem ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que Ele possa habitar convosco para sempre. Mesmo o Espírito da Verdade, em que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos. Virei para vós. Certa vez perguntaram ao Papa João qual era a maior necessidade do mundo. E ele disse: o ensino do ministério do Espírito Santo. Minha esposa e eu tiramos férias há vários anos atrás com o grande teórico suíço Karl Barth. Eu perguntei ao Dr. Barth e disse: qual será a próxima ênfase teológica do mundo? Isso foi antes do movimento carismático florescer, como conhecemos hoje. Dr. Karl Barth, ele disse com grande perspicácia profética: a ênfase estará na obra do Espírito Santo. O apóstolo Paulo disse em 1 Coríntios, versículo 12: agora, com respeito a assuntos pertencentes ao Espírito, eu não gostaria que você fosse ignorante. Agora é impossível compreender a Bíblia, a vida cristã, a estrutura da igreja, sem compreender o seu próprio relacionamento com Deus, sem compreender a pessoa e a obra do Espírito Santo. Agora temos o que hoje é chamado de movimento carismático. Eu vejo isso no mundo todo. Eu vejo isso em todos os tipos de fases. Estive em alguns países onde dizem que o movimento carismático está avançando no mundo, na Igreja Católica Romana. Eu descubro que essas pessoas nunca falaram em línguas. Elas acabaram de ter uma nova experiência com Cristo e ainda assim se autodenominam carismático. E estão certos. Porque todo verdadeiro cristão é carismático. Todo verdadeiro cristão é carismático. A palavra carismata, que vem a palavra carisma. E esse é o plural de charis, que significa dom, ou dom da graça. Agora, 20, 21 ou 19, não importa como você o esconde. No meu livro eu digo 20, mas acho que é apenas uma lista de exemplos dos dons do Espírito Santo. São 20. Mas todo verdadeiro crente tem um dom do Espírito Santo. O dom da administração, o dom da ajuda, o dom do conhecimento, o dom da sabedoria, o dom de evangelista, o dom de pastor, o dom de professor. Qualquer que seja o dom, é dado pela vontade do Espírito Santo. É um presente do Espírito Santo para você. Para ajudá-lo, para guiá-lo, para liderá-lo, fortalecer e edificar o corpo de Cristo. E para testemunhar Cristo ao redor do mundo. Então, nesse sentido, todo verdadeiro cristão é carismático. Agora vamos olhar um pouco para a palavra, a obra do Espírito Santo. Primeiro de tudo, ele não é isso. Outras pessoas falaram: eu quero isso. Ele é uma pessoa. O Espírito Santo é uma pessoa. A Bíblia diz que ele não é algo, ele é alguém. O Espírito Santo é Deus. Existem 3 pessoas na Trindade: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Você diz: eu não entendo isso. Nem eu. Não vou tentar te explicar porque eu não entendo. Pelo menos neste momento. Aceite pela fé que existe um Deus expresso em 3 pessoas: Deus o Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora a Bíblia ensina que o Espírito Santo ele é todo poderoso. Miqueias 3:8 diz: estou cheio do poder pelo Espírito do Senhor. A Bíblia diz que ele está presente em todos os lugares. Não importa onde você vá, ele está lá. Para onde fugirei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua presença? Salmo 39, versículo 7. Essa é uma das razões pelas quais Cristo foi embora. Ele saiu de um corpo humano, que Cristo só poderia estar em um lugar de cada vez preso nesse corpo. Ele estava confinado ao seu corpo. Ele foi embora para que o Espírito Santo
pudesse vir no seu lugar e estar em todos os lugares ao mesmo tempo. O Espírito Santo pode estar no seu coração e no meu coração e podemos viver a milhares de quilômetros de distância. Ele disse que é conveniente que eu vá embora. Se eu não for embora, o Espírito Santo não virá, ele disse. Então ele disse, eu tenho que ir embora para que o Espírito Santo possa vir e fazer a sua grande obra ao longo da história da igreja. Agora, ele também tem todo o conhecimento. A Bíblia diz, mas Deus me recebeu pelo seu Espírito. Pois pelo Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas. Sim, as profundezas de Deus. É o Espírito Santo que nos ensina e nos leva cada vez mais fundo à medida que avançamos na nossa vida cristã. Agora, em nossa vida cristã, devemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo, mas só podemos crescer com a ajuda do Espírito Santo. Porque no momento em que você recebeu Cristo como seu Salvador, o Espírito Santo passa a viver no seu coração. Seu corpo se torna o templo do Espírito Santo. E o Espírito Santo está lá para ajudar a viver a vida cristã. Não há uma pessoa só nesse auditório que possa ser cristão sem o Espírito Santo. Não há uma pessoa só nessa audiência que possa seguir a Cristo sem a ajuda do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é extremamente importante. Tudo importante em nossas vidas. A Bíblia também diz que o Espírito Santo tem todo o conhecimento, mas Deus lhe revelou pelo seu Espírito, porque ele esquadrilha todas as coisas, sim, todas as coisas, todos os olhos, as revelações de Deus, os 7 olhos. A palavra 7 é a palavra perfeição nas Escrituras. Ele tem 7 olhos, olhos perfeitos, ele vê tudo o que acontece. Ele sabe o que passa em seu coração e ele sabe o que passa em sua mente. Nada é escondido dele. O poder penetrante do Espírito Santo. Com aqueles 7 olhos que vêem em todas as direções. Ele tem conhecimento perfeito. Então a Bíblia diz que ele é eterno. Em Hebreus 9:14 temos a frase, o Espírito eterno. Ele é co-eterno com Deus Pai e Deus Filho. Para explicar a Trindade novamente, eu não sei como explicar, mas digamos que você pega uma maçã. Você tem a casca por fora, você tem a carne, então você tem um caroço, mas tudo é uma maçã. Ou você tem o gelo, que é água, que ele é vapor. Eles são todos iguais. Essas ilustrações pobres, mas são poderosas da Trindade de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Agora ele é chamado de Santo 100 vezes. Ele é referido como Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo na Bíblia. E a Bíblia diz, Deus diz, sede santos assim como eu sou santo. A função do Espírito Santo, uma de suas funções é ajudá-lo a torná-lo santo. Deveremos ser mais santos hoje do que fomos ontem. Deveremos estar sempre crescendo. Crescendo mais e mais na imagem e conformidade de Jesus Cristo. Esse é o Espírito Santo que nos ajuda nesse processo de crescimento, você entende? Agora a Bíblia também ensina que onde ele está, há liberdade. Nosso irmão falou agora há pouco sobre liberdade. A liberdade que ele tem em Jesus Cristo. Ele nos dá a liberdade da escravidão da lei. E ele nos dá a liberdade da escravidão do legalismo. Porque veja, mesmo que você seja um escravo do pecado, das drogas, do álcool, ou o que quer que seja, você é um escravo do pecado, disse Jesus. Mas Jesus Cristo vem e nos liberta por causa da sua morte na cruz. E o Espírito Santo também nos liberta. E a liberdade onde o Espírito está. Eu posso entrar num culto e dizer em 5 minutos nesse culto se essas pessoas foram libertadas pelo Espírito Santo. O trabalho do Espírito Santo. E qual é o trabalho do Espírito Santo? Qual é a sua obra? A obra do Espírito Santo, antes de tudo, é convencer. Ele nos convence do pecado. E quando ele vier, ele repreenderá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Está em João 16. Ele usa as orações de uma mãe. Como nosso irmão disse há pouco tempo, ou uma experiência trágica, ou uma oração de um pastor, um sermão, ou qualquer outra experiência. Talvez ele use a transmissão nessa noite para convencê-lo do seu pecado, da sua necessidade de entregar sua vida totalmente a Jesus Cristo.
Essa é a obra do Espírito Santo. E muitas vezes ele perturbou você e ele já disse a pessoas se levantaram essa noite, ficaram na frente e balançaram um punho na minha cara. Eles ficaram tão perturbados pelo Espírito Santo de Deus, mas eles voltaram. Um homem voltou uma noite seguinte e aceitou a Cristo. Um homem veio às 5 horas da manhã no nosso hotel para receber Cristo. O Espírito Santo às vezes deixa você com raiva, ele te perturba, você não gosta que as pessoas apontem o dedo na sua direção e digam, você é um pecador. O Espírito Santo aponta diretamente para você, ele coloca uma adaga em seu coração e ele diz, você é um pecador, você precisa se arrepender. Não gostamos de ouvir isso. Mas essa é a obra do Espírito Santo, isso é a obra do Espírito Santo. Você nunca poderá ir para o céu, você nunca poderá ter seus pecados perdoados, você nunca poderá ser salvo. O Espírito Santo tem trabalhado em alguns de vocês durante toda a semana e vocês estão aqui. Então, em segundo lugar, ele dá uma nova vida. Veja, a Bíblia diz, estamos mortos em pecados e delitos. O Espírito dentro de nós, feito à imagem de Deus, está morto para Deus. O que a humanidade precisa essa noite? A humanidade precisa de vida. Todos pecaram, portanto, estão mortos para Deus. Um homem morto precisa de vida. E o Espírito Santo vem para nos dar aquela nova vida. Em Jesus Cristo. Bertrand Russell escreveu certa vez a um amigo, eu não conseguia pensar em nada além de suicídio, pois sobre o homem e suas obras, disse ele, a noite cai sem pulso e escura. É assim que você se sente? A noite está caindo, implacável e escura para você? Você vê que o homem sem Deus está morto. Mas Jesus disse, a menos que o homem nasça de novo, ele não pode ver o reino de Deus. Você deve nascer de novo. E o Espírito Santo é quem faz essa obra do novo nascimento. É um ato sobrenatural. Não por obra de justiça que temos feito. Nem todas as suas obras e todas as coisas boas que você fez irá te salvar. Paulo disse a Tito, mas segundo a sua misericórdia ele nos salvou. Somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Eu não mereço o céu. Não mereço ter meus pecados perdoados. Não mereço ser salvo. Eu não mereço essa paz no meu coração. Eu não mereço essa alegria profunda que eu tenho. É pela graça, pela misericórdia. Algo que eu não ganhei, é algo pela qual eu não trabalhei. Eu acabei de receber um presente, o dom de Deus, o dom da salvação. Mas segundo a sua misericórdia, ele nos salvou pela regeneração e renovação do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem faz isso. Então, em terceiro lugar, como eu já mencionei, ele habita em nós. Muitos de vocês estão espiritualmente mortos em fatos dos problemas da vida em que vivemos hoje na nossa cultura hedonista. O Espírito Santo pode entrar em você e habitar em você agora mesmo. Você pode começar tudo de novo, com uma vida totalmente nova, uma vida nova, uma vida do Espírito. O Espírito Santo habitando em você. O Espírito Santo pulsando vida espiritual através de você e em você. Eu porei dentro de vós o meu Espírito e farei com que ande nos meus estatutos e guardareis os meus juízos e os cumprireis, diz Ezequiel 36. Pense nisso agora. Eu colocarei meu Espírito em você. Eu irei morar em você. Pense no seu corpo abrigando Deus. É isso que acontece. Seu corpo se torna o templo de Espírito Santo, onde Deus habita. Pelo seu Espírito Santo. Essa é a razão pela qual nunca podemos dar nada impuro em nosso corpo. Essa é a razão pela qual devemos cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. Deus ama o seu corpo. Ele não quer que isso seja poluído e contaminado pela luxúria carnal e pelas coisas às quais você se entrega. Ele habita convosco e estará em vós, disse Jesus em nosso texto. Não sabeis que sois o templo do Espírito Santo, que o Espírito de Deus habita em vós? Disse em 1 Coríntios 3,16. Então, em quarto lugar, o Espírito Santo lhe dá poder para servir a Cristo. Mas recebereis poder depois que o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas. Não posso realizar o trabalho que estou fazendo sem o poder do Espírito Santo.
As pessoas sempre, você sabe, abençoem seus corações. Eu adoro repórteres de jornais. Alguns deles são meus melhores amigos. Mas muitos daqueles que não conhecem a Cristo não conseguem entender do que se trata. Eles estudam e tentam penetrar e tentam descobrir. Eles acham que é propaganda, que é promoção, que é outra coisa. E o sujeito disse que conhecia o segredo pela qual a multidão comparecia a essas reuniões e disse que eram meus olhos. Bem, você não pode ver meus olhos 4 fileiras atrás, ok? Não, eu vou te contar o segredo. É o Espírito Santo. O Espírito de Deus. Onde Cristo é exaltado. Não tenho pretensão de ser um grande pregador. Sou apenas um comunicador da mensagem de Deus. Ele me ligou, ele me deu esse presente. Ele deu a Cliff seu presente. Ele deu a Ted seu presente. Ele deu a Bicherria, ao John, a todos os membros da equipe. Ele me deu presentes separados. Ele dá como ele quer. E alguns membros da equipe aqui que temos conosco, algumas das pessoas aqui que podem fazer coisas que eu daria tudo o meu poder para poder fazer. Por meio da organização, por meio da música. Por meio da música. Eu gostaria de poder cantar como alguma dessas pessoas. Eu não consigo cantar uma nota. Na verdade, eu nem canto quando eu estou ao lado de alguém, porque eu os afasto. Eu não sou o maior organizador do mundo. Mas Deus me deu um presente. O dom de comunicar o Evangelho. O que conta é a mensagem. A mensagem que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E Ele ressuscitou segundo as Escrituras. E Ele está voltando novamente, segundo as Escrituras. E você está pronto para entregar o coração ao Espírito Santo, fazer a nova pessoa agora mesmo? Esse é o Evangelho. Essa é a única mensagem que Cristo me deu. Essa é a única mensagem que Deus me deu. Eu estava lendo sobre Wakefield, na Inglaterra, outro dia. Uma mulher tentou o teste de direção pela 38ª vez que ela foi reprovada. 38 vezes. 38 vezes ela falhou. Talvez você tenha tentado muitas vezes obter uma carteira motorista espiritual para ocupar o controle da sua vida, mas não funcionou. Quantas pessoas foram às reuniões e você rededicou sua vida e se apresentou, ou saiu de lá e disse, vou viver uma vida diferente, eu vou fazer melhor. Simplesmente não funcionou. Esta pode ser a 38ª vez essa noite e pode funcionar porque você vai entregar sua vida a Cristo. De maneira certa, da maneira correta, pelo arrependimento do seu pecado, pela fé no Espírito, pela fé em Cristo, e o Espírito Santo irá renovar sua mente de uma forma sobrenatural. Então o Espírito Santo produz o fruto do Espírito. Quais são os frutos do Espírito? 9 deles. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, gentileza, bondade, fé, mansidão, temperança. Isso é produzido pelo Espírito Santo. Existem pessoas que você talvez não consiga amar normalmente. Eles simplesmente não são do seu tipo. Mas o Espírito Santo lhe dará o poder para amá-los. E a melhor coisa do mundo, o que é? É o amor. A maior evidência de que você conhece Cristo é o amor. E você não pode amar essa pessoa. Bem, eu sei que existem algumas pessoas que são difíceis de amar. Mas o Espírito Santo pode amar através de você. Ele pode amar através de você. Então você não tem alegria. Muitas vezes eu sinto que não tem alegria. Eu fico de joelhos e digo, Senhor, onde está o fruto do Espírito de alegria em minha vida? E a alegria está lá no fundo, é um rio profundo. Seja quais forem as circunstâncias, não importa. É um rio de alegria. Então a paz, que excede todo entendimento, vem do Espírito Santo. Qualquer que seja a circunstância, deixe o mundo desabar. Eu tenho paz no meu coração. Eu sei para onde eu vou. Eu sei onde estive. Eu sei onde estou. Pelo Espírito Santo. Você conhece Cristo? Você vê que o Espírito Santo vem para fazer isso. Ele vem para engrandecer, glorificar e exaltar o Filho. João 16:13, ele diz, ele não falará de si mesmo. O Espírito Santo não falará de si mesmo.
Em outras palavras, não devemos sair por aí dizendo Espírito Santo isso, Espírito Santo aquilo, Espírito Santo aquilo, e ignorar Cristo. Ele veio para engrandecer e louvar o Senhor Jesus Cristo. Ele veio para glorificar a Cristo. E o Espírito Santo fica satisfeito pleno, quando você glorifica a Cristo em sua vida. Agora a Bíblia diz que você pode pecar contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode irritar o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode entristecer o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode mentir contra o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode tentar o Espírito Santo. A Bíblia diz que você pode resistir ao Espírito Santo. E se você resistir ao Espírito Santo, não há perdão. Porque você vê que o Espírito Santo que atrai você para Cristo, é o Espírito Santo que convence você do pecado. Se você resistir a Ele, continua resistindo. Se você continuar resistindo, seu coração fica cada vez mais duro. Então não haverá mais arrependimento. Não haverá mais salvação. Só há um caminho de salvação e esse é Cristo. Uma coisa solene, resistir ao Espírito Santo, você detecta a sua voz e ainda assim recusa deliberadamente. É perigoso resistir ao Espírito Santo. Aquele que despreza a lei de Moisés morreu sem misericórdia sob 2 ou 3 testemunhas de quão doloroso castigo. Suponhamos que você seja considerado digno, que pisaram o Filho de Deus e contaram o sangue da aliança, com a qual ele foi santificado como coisa impura e praticar o mal sob o Espírito da graça. Estou pedindo a você essa noite que ceda ao chamado do Espírito Santo. Estou pedindo que você venha, centenas de pessoas digam, eu quero Cristo em minha vida. Seja meu Senhor e meu Salvador, e eu quero ter certeza disso. Você pode ser fiel na igreja, mas realmente não conhece a Cristo. Ou você pode não ter nenhuma religião, você pode ser católico, protestante, judeu, não ter religião alguma, nem sei quem você é, o que você é, mas presumo que a maioria das pessoas aqui essa noite são cristãos, frequentadores de igreja. Eu conheço milhares de frequentadores de igreja que precisam ver a Cristo de uma nova maneira e ter uma nova experiência com o Senhor Jesus Cristo, guiados pelo Espírito Santo. Quer ver? Veja, muitas pessoas precisam ser cheias do Espírito Santo. Não tenho tempo para explicar o que significa hoje ser cheio do Espírito Santo ou ser batizado com o Espírito Santo. Tudo isso está no meu livro. Porque eu estou aqui essa noite para falar com você o que o Espírito Santo pode fazer por você nessa noite aqui e agora. Eu vou pedir que você se levante dos seus assentos, centenas de vocês, como estamos vindo noite após noite, e fique aqui na frente da plataforma. E digam, eu quero Cristo em meu coração. Quero saber se vou para o céu, quero que meus pecados sejam perdoados, eu quero começar uma nova vida. Se você estiver com amigos ou parentes, eles entrarão, se você vier à varanda, levará cerca de 2 minutos, então comece agora. Você pode trazer seu amigo com você. Há milhares de vocês aqui essa noite com quem Deus tem falado. Você se levanta, vem agora mesmo, rapidamente, e dizer ao ouvir, eu quero Cristo no meu coração, quero que o Espírito Santo entre na minha vida essa noite. Eu quero Cristo, perdoe os meus pecados. Você pode se levantar e vir agora mesmo, enquanto esperamos por você. Venha agora mesmo.